Olá, sou Simone Oliveira, da cidade de São João do Jaguaribe, Ceará. Vivemos no ano de 2020 muitos momentos difíceis para os artistas locais por conta da pandemia. Nesse contexto, recebemos a lei Aldir Blanc em nosso município. Está tendo o apoio de instituições culturais e do governo municipal. E dentro do inciso 3, o projeto Exposição Fotográfica Digital São João de outros tempos foi contemplado. Exposição virtual de fotos, São João de outros tempos. Apresentamos o passado e o presente através de fotos das construções arquitetônicas, um pouco da cidade de São João do Jaguaribe e sua história. Este, que é um município brasileiro do estado do Ceará, localizado no Vale do Jaguaribe, às margens do rio Jaguaribe. É um dos núcleos mais antigos do Ceará. O centro de São João do Jaguaribe é espaço privilegiado da memória da cidade. Ruas que mantêm antigos casarões preservados que conduzem à Igreja Matriz de São João Batista, a ser figura soberana na bela praça. O cenário bucólico ganha ainda mais beleza com a presença do rio Jaguaribe logo atrás da edificação. Todas as informações aqui relatadas tiveram variadas fontes de pesquisa, dentre elas o livro Na Ribeira do Rio das Onças, de Lauro de Oliveira Lima, bem como relatos de populares, de mais velhos e o grupo do Facebook, São João do Jaguaribe, História, Vida e Memória. Desde já, fica o sentimento de gratidão por tanta aprendizagem acerca da cidade em que vivemos e suas construções carregadas de significado. As construções escolhidas foram as que marcam de alguma forma nossa vida coletiva e às quais consegui relatos. Igreja Matriz de São João Batista. A Igreja Matriz de São João Batista é o coração da cidade. De acordo com o IBGE, no local em que se acha a atual cidade, já no início do século XVIII, foi construída a Capela de São João Batista do Jaguaribe. Em 1749, realizou-se a bênção da nova capela, levantada dos escombros da primeira, que era de taipa. Mas, de acordo com relatos populares e material escrito por Dona Aurinha, a igreja da foto não foi a primeira, mas a segunda. A primeira era de barro, aparentemente no mesmo local, e essa primeira pode ter sido construída por volta de 1712. Em torno da capela, erigiram-se as casas da nova povoação, elevada à categoria de distrito. Integrou o território do município de Limoeiro do Norte até se transformado em município autônomo. Em 11 de outubro de 1923, a atual matriz foi marcada. No dia seguinte, começou a cavar os alicerces. E no dia 21 de outubro de 1923, o oficial Fenelon Rodrigues Chaves começou o enchimento dos referidos alicerces da Capela Mor. As obras foram interrompidas em janeiro de 1924 por causa das chuvas. Consta que o último ato religioso na Capela Velha foi uma missa rezada pelo padre Paulino Nogueira, em 21 de maio de 1925. A demolição deve ter sido em seguida. Disso se pode concluir que a velha igreja coexistiu com a nova, em construção, sendo que a velha era no patamar da nova, ou seja, a parte traseira da atual matriz, frente para a praça, deve estar bastante próxima de onde estava a parte traseira da velha, essa da foto, frente para o rio. A nova igreja ganha ares mais modernos, privilegiando a simetria com influência europeia na construção, lembrando o estilo gótico de construções religiosas da época, mas que também traz elementos de decor, sendo eles composição da matriz clássica, privilegiando uma organização axial tripartida, tratamento volumétrico das superfícies à maneira moderna, com predomínio de cheios sobre vazios,
linhas e plana bem marcada, tendência à abstração, à simplificação e à valorização de esquinas e das aberturas, integração entre arquitetura e design de interiores, valorização da decoração artesanal, uso de materiais modernos como concreto armado, traçado flexível das plantas, com aposento de uso múltiplo. Tendo passado por várias reformas ao longo do tempo, a construção ainda preserva uma autenticidade histórica, lugar de fé, mas que guarda muitas memórias da nossa cidade. Capela de Fátima. A Capela de Nossa Senhora de Fátima foi construída por volta dos anos de 1960, mas que em 1964 e 1965 passou por grande recuperação, pois a mesma caiu por conta das chuvas. O trabalho de recuperação foi feito de forma coletiva, onde as pessoas ajudavam seu Zé Biligo, levantando os vitrais da frente. Foi uma grande obra do casal, senhor Milton Chaves e dona Cleomar Chaves, para nossa terra. Obra de valor imensurável, pois nela dita o esforço de propagar a devoção que o casal tinha por Nossa Mãe Maria Santíssima. Durante anos, o casal promoveu com sua família e devotos da cidade novenas e procissões nos meses de maio e outubro. A Capela de Nossa Senhora de Fátima tem características semelhantes à de estilo gótico, com uma torre única, sendo que não tem partes laterais, sempre nas cores azul e branco, em alusão às cores que remetem ao manto de Nossa Senhora de Fátima. Um ambiente acolhedor, onde os fiéis propagam a sua fé. Além das igrejas, temos nossas praças, espaços de lazer que foram surgindo ao longo do tempo e sendo modificados dentro do processo de urbanização. Praça é um elemento exclusivamente urbano, é local de presença humana confirmada, local onde devem ocorrer os mais importantes eventos sociais, as atividades comunitárias e de lazer, de vital importância para uma cidade e seus cidadãos. Praça deve ser um ponto de encontro e de trânsito livre de veículos. E o paisagismo, que é uma das áreas da arquitetura e urbanismo, visa planejar justamente espaços como esse, onde há a interação máxima das pessoas com o meio externo de uso coletivo. A ideia de praça está diretamente relacionada com um espaço urbano ajardinado, ou seja, onde a vegetação priorizada. Porém, sua origem no país tem a ver mais com os largos construídos durante o período colonial. Esses espaços amplos e vazios, normalmente em frente de igrejas, fazem parte da cultura arquitetônica herdada dos imigrantes italianos, espanhóis e portugueses, pois é nesse sentido que surge o conceito de praças secas. No dia 2 de junho de 1959, o prefeito Milton Chaves e Silva sancionou e promulgou a Lei 09/1959, na qual dizia: a praça onde está a Igreja Matriz de São João Batista denominar-se-á Praça Padre José Freire. Porém, mais tarde, na década de 1980, a mesma passa a se chamar Praça Celso Chaves. Esta que se tornou o coração festivo da cidade e passou por muitas mudanças ao longo do tempo, pois já foi seca sem detalhes. Posteriormente, foi murada com um parquinho e arborizada. Mais tarde, foram demolidos os muros e retirado o parquinho, ganhando um aparato moderno para eventos. Hoje, a praça é composta por um piso sem arborização. Além desta, temos uma praça de encontros. É a Praça Quintino Rodrigues Chaves, também conhecida como Praça do Nilcinho. Esta é composta de bancos em madeira e pouca arborização, o point da cidade nos fins de semana. Atrás da Capela de Fátima também foi construída uma praça, a Praça de Fátima. Esta de pequeno porte, com um arco central, onde existem degraus de cimento, como também bancos de madeira e arborizada. Um local de brincadeira e diversão das crianças, também de socialização entre os adultos.
Além destas já faladas, temos a Praça João Alberto, que era a antiga Praça Senador Fernandes Távora, ou ainda Pracinha de Baixo, lugar marcante onde se desenvolveram boa parte das histórias e memórias dos nossos conterrâneos. Formada inicialmente por uma arquitetura simples, da altura da rua, muito arborizada, tinham bancos feitos em concreto, os quais recebiam nomes de pessoas da cidade, pois eram em forma de doação. Estes bancos eram 12 em seu total, sendo eles Pedro Leitão, Quintino Rodrigues, Joana Divina Chaves, José Adalto Chaves, Maria Elisa Chaves Leitão, Valdir Lopes Tinoco, Olívio Olivaldo Chaves, Alberto Castro Chaves, Zumira Chaves e Milton Chaves, bem como Joaquim Rogério de Oliveira. Eram 12 em seu total. Na década de 90, essa mesma praça ganhou ares mais modernos, tendo sua altura modificada, seus bancos de concreto agora trocados por bancos de madeira, luminárias com um toque elegante, lembrando luminárias de época, contando ainda com um mirante para eventos ou mesmo socialização de pessoas. A arborização predominante nesta praça, lugar de doces lembranças, onde as crianças brincam, os adultos conversam e ainda praticam atividades físicas na academia popular que foi montada na mesma. E por último, vamos falar do lugar de morada eterna, o cemitério público. Segundo os arquivos de Dona Aurinha, o cemitério São João Batista foi inaugurado no ano de 1868 e o primeiro ente querido sepultado era do Cabrito, mas esta não é uma informação oficial. Não podemos esquecer que o anterior ao cemitério São João Batista era o Carnal Ubinha, que ficava próximo à casa de Dona Salete, nas proximidades do rio Jaguaribe. O cemitério São João Batista teve vários coveiros em sua trajetória. Porém, o que mais marcou a história foi o senhor Assis, que trabalhou durante 38 anos neste ofício, organizando os lugares de cada família, bem como acompanhando as construções das catatumbas. Depois do seu afastamento e posteriormente falecimento, este legado ficou para seu filho, que anos depois cedeu a outras pessoas. Uma construção de muros baixos e as covas organizadas por famílias. Sua estrutura não atende à demanda atual da cidade e hoje conta com sua ocupação em praticamente 100%. Estes são alguns dos prédios, alguns dos lugares que marcaram nossa história e ainda marcam, nos remetendo às velhas lembranças. Um São João de outros tempos. Espero que ao passear virtualmente nessas imagens possa ser levado a uma viagem no tempo de um dos núcleos mais antigos do Ceará. São João do Jaguaribe é terra amada. O seu padroeiro é São João Batista. Seu principal bairro é a Bela Vista. Seu maior esporte ainda é vaquejada. O seu melhor banho é na Passagem Molhada. Seu ponto turístico é o Cruzeiro Exemplar. O Alto de João Cândido é gostoso de olhar. A Igreja Matriz é o local de oração. E a Praça Celso Chaves é o seu coração. Nos 10 de galope na beira do mar. Versos de Laci de Paula Chaves.